Romanos capítulo 8, versículos 28, 29 e 30. Quem achou, diga: eu sou crente. Muito bem. Quem não achou, diga assim: eu também sou. Então vamos lá, todo mundo achou. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou segundo o seu decreto. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu quero ler em outra versão aqui. Na versão na NVT está escrito assim, o verso 28 e 29. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão e os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Tem alguma versão que diz assim: sabemos que Deus coopera, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Juntamente, todas as coisas trabalham. Deus usa todas as circunstâncias para trabalhar para o nosso bem. Amém? Irmãos, se nos lembrarmos constantemente disso e acreditarmos nisso, o nosso coração terá mais tranquilidade para viver. A única preocupação que devemos ter é se estamos fazendo o que Deus quer. Se eu estou fazendo o que Deus quer, irmão, eu não devo ter preocupação com mais nada. Tudo aquilo que vier não fugiu ao controle dele. Se eu saio do caminho, aí eu preciso ter o cuidado de saber que eu estou andando no caminho, obedecendo a Deus, ou de propósito, conscientemente, decidindo desobedecer a Deus. Conversando esses dias com uma pessoa, ela disse: olha, eu quero fazer isso. Depois assim, mas eu sei que não é a vontade de Deus. Olha só. Então, o perigo não é como quando você comete um pequeno deslize. Porque eu não consegui me manter 100% santo, Deus não vai cumprir o propósito dele. Não, irmão, não é assim. Eu creio que se você não desobedece de propósito, eu creio que Deus está trabalhando, Ele usa tudo, até as coisas ruins que acontecem, Ele usa tudo isso para trabalhar para o nosso bem. E o nosso bem é o quê? É que eu seja feliz no final? É que eu seja realizado? É que eu esteja plenamente satisfeito? Não. Qual é o bem que Deus tem para mim? A melhor coisa que Deus tem para mim é o verso 29. Porque Ele trabalha para que eu seja cada dia mais parecido com o Filho dele, com Jesus. Deus usa as coisas não para me fazer feliz agora, mas para me fazer mais semelhante a Jesus. Se eu vou ficar mais parecido com Jesus ou não, é a minha atitude diante daquilo que Deus está trabalhando. Mas se eu permito Deus fazer, Ele vai me fazer cada dia mais semelhante a Jesus. Nas coisas que Ele vai agindo em minha vida e vão acontecendo de acordo com o propósito e a vontade dEle. Amém? Vamos orar, queridos, mais uma vez? Pai, te agradecemos por Tua palavra. Essa palavra, Senhor, ela é confortante para nós. Ela é uma advertência de cuidado, que devemos andar em Tua presença. Mas ela também é um consolo e um conforto, porque o Senhor usa todas as coisas e em tudo, em qualquer circunstância, o Senhor está trabalhando para o nosso bem. Não para nos fazer sentir confortáveis, mas para trabalhar em nós, diante de qualquer situação. Nós pedimos a Tua graça sobre nós nessa noite, para compreendermos o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ney, se der para diminuir mais um pouquinho, diminui, que eu vi que até a Alessandra vestiu a camisa, acho que o povo está sentindo frio. Frienta mesmo. Então. Muito bem, podem sentar, gente.
Vamos lá. Deus trabalha em nossas vidas até nas coisas ruins que acontecem. Tem coisas que a gente pensa assim, meu Deus, por que isso aconteceu? E o salmista tem um salmo que é muito interessante, ele diz assim, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus decretos. Foi bom ter sofrido. Irmãos, nós que estamos aqui hoje, se não tivéssemos passado por algumas coisas, talvez não estaríamos aqui hoje. Se não passassem por algumas situações, sabe qual foi a última coisa que aconteceu na minha vida antes de vir para o Evangelho? Aconteceu uma confusão tão grande. Eu acabei dando um tiro num homem. Alguns de vocês conhecem um pouco da minha história. E eu vivi os 2 meses talvez mais aflitos da minha história de vida até hoje. Eu dormia todos os dias embriagado e acordava de madrugada um pouco mais sóbrio e apavorado no meu coração com tudo que tinha acontecido. Um garoto de 17 anos ter disparado uma arma em alguém e que agora não sabia se alguém estava à minha procura para me matar. O último período da minha vida foi de muito, antes de vir para o Evangelho, foi de muito sofrimento, irmão. Foi de muita angústia. Eu sonhava todos os dias praticamente, os últimos 2 meses, antes de me converter, de entregar minha vida para Jesus. Praticamente todos os dias eu tinha pesadelo. Eu sonhava que estava sendo morto, pessoas estavam atirando em mim. Eu sonhava que pessoas me perseguindo. Eu acordava à noite e me espalhava o sono, pensando que alguém podia ter ido atrás de mim para me matar por causa do que eu tinha feito, e foi uma angústia muito grande. E toda essa angústia, todo esse sofrimento, eu vim de volta, não vou contar o testemunho hoje, mas só quero resumir, eu voltei de São Paulo para Mimoso do Oeste, que é Luiz Eduardo hoje, e fiquei perto do meu irmão, que já tinha tido um encontro com Jesus. E ele começa a me mostrar o Evangelho, e começa a me levar para perto de pessoas que viviam o Evangelho de verdade. Pessoas que tinham compromisso com Deus. E esse foi o último momento. Então eu entendo que aquilo que foi ruim e que foi difícil na minha vida, me permitiu e Deus usou tudo isso para me conduzir para o Evangelho. Porque talvez em outra circunstância eu não teria dado ouvido ao Evangelho. A situação ruim, difícil, problemática que eu estava vivendo, o tempo de angústia que eu vivi. Irmãos, para ter uma noção, com 17 anos de idade, praticamente todos os dias, eu tomava quase um litro de cachaça antes de dormir. Foi o período da minha vida que eu levantava tremendo de manhã, eu ia pegar o copo assim e era tremendo, porque tinha que tomar uma cachaça, porque senão não conseguia nem comer. Foi um período muito difícil. Mas Deus usou coisas ruins que me aconteceram para trabalhar para o meu bem. Foi aí que o meu coração deu ouvidos ao Evangelho. Quando eu passei por essa angústia, por essa tristeza, meu coração se abriu para ouvir o Evangelho no momento de sofrimento. Então Deus usa coisas ruins. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que Deus pode usar até mesmo as coisas ruins em nossas vidas para nos moldar e nos transformar em pessoas melhores. Deus pode nos moldar e trabalhar em nós por meio de circunstâncias que fogem ao nosso controle. Primeiro, como Deus pode trabalhar em nossas vidas no sofrimento? Ele pode nos ensinar lições. Você já viu que para um problema que alguém conta para você, geralmente você tem alguma experiência, ou na sua vida, ou de alguém que você conheceu, que pode ajudar essa pessoa de alguma forma? Eu estou com alguém, minha mãe está doente, aí o outro diz assim, minha tia ficou doente assim também, e depois ela foi tratada, ficou boa. Geralmente a gente tem uma experiência parecida, ou na nossa vida, ou de pessoas perto da gente. Porque essa experiência de sofrimento e de dor nos traz lições, e nós aprendemos durante o sofrimento. Durante a dor, nós aprendemos. Quando passamos por momentos difíceis, muitas vezes aprendemos lições valiosas sobre nós mesmos, sobre Deus,
sobre o mundo ao nosso redor. Nós aprendemos coisas. Por isso nós lembramos de experiências passadas como lições aprendidas. Por exemplo, podemos aprender a ser mais fortes, mais resilientes, mais compassivos e mais confiantes em Deus. E nós aprendemos assim, se eu já venci isso, isso e isso na minha vida, isso que agora está acontecendo, eu vou aguentar também, eu vou vencer também. Eu já passei tanta luta que agora eu vou passar por essa também e eu vou vencer. Porque o sofrimento nos ensina, a gente aprende. O sofrimento é um professor. Você sabe quando você vai para o ensino Fundamental 2, o ensino médio, que você tem professor por matéria? Existe uma matéria específica do sofrimento que é o professor sofrimento, que vai lhe ensinar algumas coisas que você não aprenderia de outra coisa, de outra maneira. Você já viu aquele texto, irmãos, que fala a respeito de Jesus, que diz assim: ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Por muito tempo esse texto me incomodou. Como assim? Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento? Como assim? De que Jesus é o Filho de Deus, Jesus sabia de tudo. E aí me veio o coração assim, e eu, Senhor, como assim Jesus aprendeu a obedecer? Porque, irmão, Jesus é Deus, Filho de Deus, ele estava no céu, ele tinha que obedecer o quê? Ele vem na terra como filho do homem, a Bíblia diz filho do homem, se sujeita a pai e a mãe, passa pelo processo natural da terra, de sofrimento nessa terra, e Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Diga comigo, o sofrimento é um professor. Você tem que passar nessa matéria. Fica firme. Número 2. Como Deus trabalha em nossa vida por meio do sofrimento? Ele edifica a nossa fé. 1 Pedro capítulo 1, versos 6 e 7, diz que Deus trabalha em nós e a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que perece, ela é edificada durante o sofrimento e ela redunda no final em honra, glória e louvor ao nome do Senhor. Então a nossa fé, ela é edificada cada vez que nós passamos uma luta, a nossa fé é fortalecida em Deus. Sabe quando você vai para a academia e logo nos primeiros dias você levanta 10 quilos com cada braço? E se você botar mais um peso de 5 quilos, você não aguenta. Aí você vai treinando aqueles 10 quilos, daqui a pouco aqueles 10 quilos estão leves. Você bota mais um de 5, e aí você consegue 15. E você vai treinando, e no outro mês você consegue 20. E você vai treinando, daqui a pouco você está pegando um peso bem além daquilo que você começou. Porque você vai exercitando. A fé precisa ser exercitada. Jesus diz assim: olha, a fé de vocês é como um grão de mostarda. O grão de mostarda tem que ser plantado para que ele nasça, cresça e se torne uma árvore enorme, grande. A sua fé precisa ser exercida. E não existe uma maneira melhor de exercer a sua fé, exercitar a sua fé, do que em meio ao sofrimento. Quando você estiver passando por sofrimento, irmão, imagine na sua mente o nome fé, na sua vida, fé, com os bracinhos assim, levantando maromba. A fé está sendo edificada. Eu estou sofrendo, mas a minha fé está sendo fortalecida. Amém ou não amém? Quando passamos por desafios, somos forçados a confiar em Deus de maneira que nunca tínhamos pensado antes. Deus deixa numa situação em que ninguém pode tirar você. Teve um momento que eu pensei assim: eu vou ligar para o meu pastor. Eu digo, eu vou ligar para o meu pastor, eu vou fazer o quê? Ele pode resolver isso? Não pode. O que é que ele vai fazer? Não vai fazer nada, ele vai poder me ajudar em oração. O negócio estiver muito difícil, eu ligo para o meu pastor para ele orar por mim. Mas se não, eu digo, ele não pode resolver esse problema por mim. Ninguém pode resolver. Irmão, existem situações que Deus coloca a gente, que ninguém pode tirar você de lá. Porque ele diz assim: aí o negócio é comigo, você vai ter que tratar comigo, cara a cara. Vai ter que ser nós dois. Você tem que ser forçado a depender do Senhor. Então, você lembra quando os discípulos estão na tempestade e Jesus se levanta e ele repreende o mar? Olha como a nossa fé é edificada em meio à luta, a sofrimento. Depois que Jesus acalma o mar, o que é que os discípulos falam?
Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, irmão, da próxima vez, eles já sabiam que se Jesus levantasse a sua voz, o vento e o mar obedeciam. E eles mesmos começaram a aprender que Jesus estava dizendo: olha, por que vocês têm dúvida? Porque a fé de vocês é pequena. Vocês têm autoridade também para repreender o vento e o mar. Então, irmão, a nossa fé é edificada durante o sofrimento. Isso pode nos ajudar a construir uma fé mais forte e mais madura. Você vai crescendo em fé, crescendo na fé. Você vê o novo convertido? Empolgado, vem para a igreja e busca Deus, e é aquele crentão, mas ele não passa muita prova no começo. Porque ele está animado, buscando a Deus. Aí quando você vai amadurecendo na fé, o novo convertido tem muitas sensações, não é? O novo convertido chora com facilidade, ele se quebranta logo. Não. E o mais maduro na fé, Deus diz assim: eu não quero que você dependa dos sentimentos. Você tem que confiar em mim. Quando o negócio ficar feio para o teu lado, sua fé tem que ser suficiente para manter você de pé. Então, no meio do sofrimento, a sua fé aumenta. E terceiro, por meio do sofrimento, Deus molda o nosso caráter. Irmãos, você não pode chegar num lugar de honra, ou de sucesso, ou de ser bem sucedido, sem ter passado por uma vida de sofrimento, porque senão seu caráter não vai ser forte o suficiente para sustentar você lá em cima. Mas se você é humilhado e passa por lutas e dificuldades primeiro, por meio do sofrimento, quando você chegar no lugar de honra, no lugar de repente mais reconhecido pelos outros, Deus já experimentou você e já edificou você por meio do sofrimento, e o seu caráter já é forte o suficiente para você não cair na soberba e no orgulho quando você estiver por cima ou estiver próspero em alguma área, ou financeiramente, ou em alguma área de posição, de destaque. Então Deus edifica e Ele molda o nosso caráter. O sofrimento pode nos moldar e nos transformar em pessoas melhores. Pode nos ensinar a ser mais humildes, mais pacientes, mais amorosos, mais compassivos com os outros. O sofrimento vem para moldar a nossa vida, para moldar o nosso caráter. Pessoas que conquistam as coisas com muita facilidade não têm um caráter forte. E lá na frente elas querem humilhar as pessoas. Deus precisa exaltar as nossas qualidades de humildade, de compaixão, de amor pelas pessoas, de paciência. E Ele trabalha isso em nós, por meio do sofrimento. Paulo diz assim: foi-me dada a visão do espinho na carne, para que eu não me exaltasse sobremaneira, por causa das revelações que me foram dadas. Paulo diz assim: eu conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, foi arrebatado até o terceiro céu, e ouviu coisas inefáveis, que não é lícita dizer aos homens. Paulo diz assim: eu fui arrebatado até o terceiro céu, e lá eu ouvi coisas que não pode dizer aos seres humanos dessa terra. E aí Paulo diz: por causa das revelações que eu recebi, por meu coração não se exaltar, eu recebi a visão do espinho na carne. Foi um sofrimento que Paulo passou, irmãos. E Paulo dizia: eu orei ao Senhor 3 vezes. E 3 vezes Ele me respondeu: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o que é fraqueza, irmão? Senão incapacidade para resolver os problemas. Eu tenho certeza que existem coisas em sua vida que, se você pudesse mudar, você já tinha mudado. Mas Deus permite que de propósito isso fuja do seu controle, porque Ele quer trabalhar no seu caráter. Cuidado, porque tem gente que por causa dos problemas ficam piores, azedas e amargas. Mas existem outras que permitem Deus trabalhar na vida delas e ficam mais amorosas. Você vê quando você vê um velhinho rancoroso, angustiado, é porque ele permitiu os problemas da vida fazer dele uma pessoa rancorosa, amargurada. Mas tem uns velhinhos que você vê tão pacientes e calmos e amorosos, tão bonzinhos, que você diz assim: gente, deve ter sido assim a vida toda. E aí quando você vai ver na história da pessoa, quando era novo, talvez não era assim. Ficou assim com o tempo, porque Ele permitiu com que as lutas da vida
Deus fosse aperfeiçoando a vida dele. Você vai se revoltar com as lutas, ou você vai permitir Deus usar as lutas para trabalhar no seu caráter e na sua vida? E a última coisa, Deus trabalha em nós por meio do sofrimento, sabe para quê? E eu quero falar isso aqui, que você preste mais atenção nisso. Sabe por quê, irmão? Deus permite as lutas e o sofrimento na nossa vida? Porque Ele tem um propósito maior para cumprir na nossa vida. Ele tem um propósito maior que vai além de você. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você não é o cara, não. Você não é o bonzão, não. Deus já tinha um propósito e uma visão antes de você nascer. E quando você nasceu, você foi incluído no projeto dele para cumprir um propósito que já existia. Você não é o motivo do propósito. O propósito é edificar pessoas e abençoar vidas. É cumprir a vontade de Deus na terra. Ele usa você como um instrumento dele para isso. Ele precisa edificar você, fazer você ser semelhante a Jesus, para que esse propósito se cumpra. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 50. Gênesis 50, versos de 15 em diante. E ele usa todas as coisas para fazer com que você seja semelhante a Jesus. Parecido com Cristo. Cada luta que você passa, que você permite Deus trabalhar em você, você fica mais parecido com Jesus. Mais parecido com Jesus a cada dia. Gênesis 50, verso 14 a 21. Depois de haver sepultado seu pai, José, quando enterrou Jacó, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele haviam subido para sepultar seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e nos retribuirá todo o mal que lhes fizemos. Irmão, olha para mim aqui, eu quero só refrescar a sua memória. Os irmãos de José venderam ele para o Egito. José comeu o pão que o diabo amassou no Egito. Sofreu demais. Então, José, quando foi vendido para o Egito, irmão, era apenas um adolescente. Você sabia disso? José não era um homem não, quando ele foi vendido para o Egito. Ele era um adolescente. Imagine um adolescente na fase mais difícil da vida. Ir para longe dos pais, da família, de todo mundo. O que poderíamos pensar? Deus desamparou esse jovem. Né? Deus abandonou o coitadinho, gente, um bichinho do adolescente que está precisando da presença do pai. Ser vendido como escravo. Meu Deus, a identidade desse cara podia ter sido destruída. Por que que José foi vendido para o Egito? Foi vendido porque ele contou o sonho que Deus deu a ele. Olha só, irmão, quem deu o sonho a José? Não foi o diabo, não? Foi Deus. José contou um sonho de Deus e por causa do sonho de Deus, José foi perseguido. E por causa do sonho que ele contou, ele foi odiado pelos irmãos, porque os irmãos já não podiam falar com ele pacificamente. Foi vendido pelos irmãos. Por causa dos irmãos terem vendido José para o Egito, ele ficou como escravo lá. Foi parar na casa de Potifar. E na casa de Potifar, fiel a Deus, foi caluniado, mentiram a respeito dele. José foi parar na prisão. Na prisão, José interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Agora você percebe, irmão, que Deus trabalha em todas as coisas. Deus deu o sonho. Se José não conta o sonho, os irmãos não tinham vendido. Se os irmãos não tivessem vendido, ele não tinha ido para o Egito. Se ele não tivesse ido para o Egito, ele não ia parar na casa de Potifar. Se ele não tivesse parado na casa de Potifar, ele não ia para a cadeia, se a mulher não tivesse dado em cima dele. E se ele não tivesse ido para a cadeia, ele não tinha interpretado o sonho de Faraó. E se ele não tivesse interpretado o sonho de Faraó, ele não seria o governador do Egito. E se ele não fosse o governador do Egito, ia se acabar a vida sobre a terra.
Simplesmente isso. Dá para entender, irmão? O propósito de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Agora, esses irmãos que venderam José, pensaram, José está tendo dó da gente, porque nosso pai está aí. Quando o pai morreu, eles viram José chamar os médicos. Se você ver o versículo 1 do capítulo 50, José pega os médicos do Egito, que eram os melhores embalsamadores que existiam, e embalsamou Jacó, e eles passaram 40 dias de luto, e o povo do Egito chorou por Jacó 70 dias. Irmão, muito sofrimento. E eles veem José passando por aquele sofrimento todo, e diz assim, quando José levantar do luto, José vai dizer assim, o meu pai já não é mais vivo, eu não matei meus irmãos, não me vinguei deles porque meu pai está aqui e vai ficar muito triste. Era o pensamento dos irmãos, mas não era o pensamento de José. Agora, ouvindo isso, vamos ler a partir do verso 16. Portanto, mandaram dizer a José, os irmãos dele, teu pai ordenou antes da sua morte, assim direis a José, perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos, e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de Deus, do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Irmão, por que José chorou? Se José estava numa posição de honra superior a eles, por que José chorou? Olha para mim, irmão, José chorou porque ele foi incompreendido. Sabe quando você quer fazer o bem para alguém e a pessoa não entende o bem que você quer fazer a ela? José estava olhando para os irmãos e os irmãos dizendo assim, olha, não faz mal a gente não, nosso pai morreu, mas ele disse para você perdoar a gente, porque você está tratando a gente tão bem, mas agora nosso pai morreu e a gente está com medo. Irmãos, José começa a chorar, porque José pensou assim, todos esses anos, eu cuidei de vocês, não é porque o nosso pai estava vivo, é porque vocês são meus irmãos e eu perdoei vocês. Vocês não me entenderam todos esses anos que eu cuidei de vocês. Irmãos, e José chora. Agora, olha só, verso 18. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, somos teus servos. Respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Olha, irmão, que José era esse? José disse assim, por acaso eu estou no lugar de Deus? Eu não preciso fazer justiça, vocês me venderam, mas está tudo bem. Irmãos, José entendeu esse ponto da mensagem de hoje. Deus trabalha todas as coisas na nossa vida para cumprir um propósito maior lá na frente. Olha só, olha o que ele diz no verso 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Olha o que José diz, irmão. Vocês intentaram mal contra mim, mas não tem problema. Deus usou tudo isso para conservar vida sobre a terra. Deus usou tudo isso que vocês fizeram. Coisas ruins aconteceram, eu sofri aqui no Egito, mas não tem problema, Deus estava trabalhando para a gente chegar até onde está hoje, e eu sabia que Deus ia me levantar, eu sabia que o sonho que Deus tinha me dado ia me sustentar até aqui, e o propósito dele se cumpriu. Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus trabalhou para o bem, não o meu. Irmão, tem muita gente que se engana, muito crente que se engana. Fica pensando, Deus vai castigar todo mundo, Deus vai me maltratar, aquele que não me ajudou, Deus vai vingar. Mas não, irmão, sabe o que José está falando? Ele diz assim, o propósito de Deus não tem a ver comigo não. Eu sou parte do projeto. É o recurso que ele vai usar a minha vida, mas o projeto e o propósito não sou eu. Ele estava dizendo qual era o propósito de Deus, não era me fazer feliz, e para mim foi um prazer passar por sofrimento para cumprir o propósito dele, que era conservar muita gente. Deus não estava pensando só em mim, Deus estava pensando em toda essa gente que ele está sustentando através da minha vida. Irmão, olha que homem de uma visão. Deus permitiu o sofrimento porque ele queria trabalhar não só na minha vida, mas na vida de todo mundo que está aqui.
Versículo 21. Agora, pois, não temais, eu vos sustentareis, a vós, a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José estava dizendo assim, olha, fica tranquilo que eu vou cuidar de vocês. Eu vou proteger vocês. E foi para isso que Deus me colocou aqui. O sofrimento não foi por acaso. As dificuldades não foram por acaso. As lutas que eu enfrentei na minha vida não foram por acaso. Eu estou aqui, olha, porque Deus tinha um propósito. E esse sofrimento me trouxe para o lugar certo. O sofrimento me colocou no lugar certo. Então, irmão, Deus pode usar mesmo até as dores e sofrimento para cumprir um propósito maior na nossa vida. Ele pode nos usar para ajudar outros, para compartilhar o seu amor, a sua compaixão com o mundo, ou para tornar o mundo melhor através da nossa vida, edificar outras vidas. Mesmo quando estamos passando por momentos difíceis, podemos confiar que Deus está trabalhando em nossas vidas e através de nós. Ele está trabalhando para cumprir um propósito maior. Eu preciso confiar e descansar nisso. Você pode ficar de pé? Ele pode também usar até mesmo as nossas dores e sofrimento para moldar e nos transformar em pessoas melhores. Podemos escolher confiar nele e entregar tudo a ele, a nossa vida a ele, confiar nele. E ele nos usará para cumprir o propósito que ele tem, não somente na nossa vida, mas na vida das pessoas que vão se encontrar conosco e que estão à nossa volta. Deus vai nos edificar. Toda luta tem um propósito. E é bom saber, irmão, que na nossa vida até coisas ruins cooperam para o bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando em nós, irmão. Antes de mudar as circunstâncias à nossa volta, Ele quer mudar nosso coração. Ele quer moldar o nosso caráter. Ele quer edificar a nossa fé. Ele quer nos ensinar lições. Amém?